Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E hoje é o dia que muitas empresas estão pagando o 13º salário e também hoje acontece a Black Friday, data que já virou tradição no comércio do país e movimenta principalmente o comércio online. Vamos mostrar agora então alguns cuidados que as pessoas devem ter na hora de fazer uma compra. Vamos ver. A última sexta-feira de novembro, famosa por trazer a Black Friday, começou com tudo. De acordo com uma pesquisa do Itaú Unibanco, logo nas primeiras horas do dia, as vendas já haviam registrado uma alta de 33% se comparado ao mesmo período de 2024. A estimativa é que até o fim do dia, os brasileiros movimentem cerca de 11 bilhões de reais, e os produtos mais procurados devem ser mesmo os eletrônicos, vestuário e eletrodomésticos. Mas com tantas compras Brasil afora, com certeza em algum lugar vai ter aquela pessoa que vai voltar atrás e querer a troca ou devolução. E é nessa hora que é preciso saber os direitos. Será que as regras do consumidor também funcionam da mesma forma na Black Friday? De acordo com especialistas, o consumidor tem direito de arrependimento para compras feitas pela internet em até 7 dias contados do recebimento do produto, sem precisar justificar o motivo. Com isso, a loja não pode cobrar frete de devolução, multas ou qualquer outro encargo e deve restituir de forma integral e imediata todos os valores pagos, incluindo o preço do produto e as despesas de envio. Já nas compras presenciais, a troca por arrependimento não é obrigatória por lei e depende da política de cada estabelecimento. Se a empresa se recusar a aceitar a devolução ou dificultar esse processo, o consumidor poderá reivindicar judicialmente o cancelamento do negócio, sendo importante apresentar as provas documentais que mostrem a manifestação pela devolução. Até mesmo em um eventual constrangimento, é possível solicitar indenização por dano moral. Mas, de qualquer forma, o mais aconselhado é que as pessoas se preparem, pesquisem e, claro, aproveitem da melhor maneira para evitar dores de cabeça futuramente. Olha, e ainda falando em compras, o preço da ceia de Natal vai aumentar esse ano. O Chester, o peru e o tender são algumas das comidas típicas que os brasileiros vão pagar mais caro e mesmo assim os donos dos supermercados acreditam que as vendas vão crescer. A ceia de Natal vai ficar mais cara esse ano. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o brasileiro vai desembolsar 3,5% a mais do que na ceia de Natal do ano passado. Mesmo assim, os donos de supermercados estão otimistas com as vendas desse final de ano. E é de se esperar um crescimento de 15% nas vendas das festas deste fim de ano. A meta de 2025 era que as vendas em geral, não só natalinas, crescessem 2,70%. Mas essa meta foi superada já em outubro, quando as vendas atingiram um crescimento de 2,73% comparado com o ano passado. Neste ano, há aumentos expressivos de muitos itens típicos da ceia de Natal, como o Chester, o peru, o tender e cortes especiais. Principalmente porque eles são usados como segunda opção quando produtos que dependem do câmbio, como o bacalhau, se tornam mais caros do que o normal. O único produto que não aumentou o preço comparado com o ano passado foi o azeite importado. E o que teve menor aumento foi o Chester, com um reajuste de 5,5%. A principal dica é se organizar e não deixar as compras da ceia de Natal para a última hora, porque os preços dos produtos podem aumentar mais e também fazer troca de alimentos mais inteligentes. Olha, e um estudo aponta que o custo para todas as cidades do país adotarem a tarifa zero no ônibus, ou seja, ônibus de graça, seria de 78 bilhões de reais. Os pesquisadores ainda sugerem que o dinheiro que hoje é gasto pelas empresas com o Vale Transporte poderia pagar essa conta.
Um estudo encomendado pela Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero prevê que a implementação da Tarifa Zero nos ônibus em 706 cidades do país em 2026 custaria 78 bilhões de reais. Atualmente, o custo do sistema de ônibus é de 65 bilhões de reais. De acordo com a pesquisa, o valor teria o acréscimo de 20% se a medida fosse implementada no ano que vem. As projeções não consideram metrô e trem. Essa pesquisa ela é fruto de um acúmulo muito grande, de muitos anos, de vários pesquisadores, movimentos sociais, ativistas, que se debruçam sobre a pauta da tarifa zero, né? Especificamente, o levantamento de custos ele foi feito a partir de dados da Secretaria Nacional de Trânsito, dados da Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana, de Transporte Coletivo com os municípios, e a partir desses dados foram feitas médias e indicadores para municípios, por porte de município, para se chegar numa estimativa total do valor que a gente está falando aqui para cidades com mais de 50 mil habitantes. Na prática, seria a substituição do sistema de Vale Transporte por um outro tipo de financiamento, inicialmente de empresas privadas e públicas, a partir de 10 funcionários nas cidades do país com mais de 50 mil habitantes. A ideia é que o governo federal crie um fundo de contribuição onde cada empresa pague uma taxa que pode ser equivalente ou até menor do que paga atualmente no Vale. A gente está falando de uma questão mais ampla, que é a crise sistêmica do transporte coletivo no Brasil, né? Então a gente tem o pico de passageiros de transporte coletivo foi em 95, então a gente tem uma perda sistemática de capacidade mesmo há 3 décadas, que se acelerou na pandemia, e o colapso é evidente. E isso está ligado ao financiamento via tarifa, e o único instrumento nacional que existe de financiamento e está ligado à tarifa é o Vale Transporte. E o que está se propondo, é claro que isso tem que ser debatido pela sociedade, pelo Congresso, pelo governo, é que em substituição ao Vale Transporte, se faça uma contribuição pela disponibilidade do transporte público, e que essa contribuição seja cobrada por vínculo empregatício. Uma primeira modelagem que dá isenção de 9 vínculos empregatícios por empresa, prevê que entre R$200 e R$250 é o suficiente para arrecadar um volume de recursos a nível de 80 bilhões de reais. As equipes que realizam o estudo avaliam que o primeiro impacto mais imediato da tarifa zero é que as pessoas que andam de transporte coletivo vão deixar de gastar o dinheiro com as passagens, e esse dinheiro vai movimentar a economia. Olha, e por falar em mobilidade e transporte, acontece em São Paulo o Salão Internacional do Automóvel, que vai até domingo. O Fernando Jesus está por lá e vai mostrar algumas novidades para a gente agora ao vivo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os telespectadores da edição da tarde do Redação Hit. Bom, como você disse, o Salão do Automóvel retornou a São Paulo após 7 anos. E o evento ele serve para trazer aí as principais novidades e inovações do setor automotivo. Então é justamente isso que nós viemos ver aqui no estande da GAC, que é uma fabricante chinesa de veículos. Vamos ver aí quais são os principais carros que transitam pelas principais rodovias aí de todo mundo. Bom, e não apenas nas rodovias. Aqui no estande da GAC, a gente tem essa grande novidade, que é um veículo elétrico e também voador. Com certeza você de casa já se perguntou, será que no futuro teremos algum carro voador? E a resposta está bem diante dos nossos olhos. Bom, ele é um veículo autônomo, ou seja, não precisa de um motorista para conduzir de um ponto A até o ponto B. E agora nós vamos conversar com o Luiz Fernando, ele que é o diretor de marketing aqui da GAC. Ele vai falar um pouquinho mais dessa grande novidade e também de outras inovações aqui da GAC.
Luiz, seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Como eu falei agora há pouco, esse veículo, ele além de ser um veículo voador, ele é um veículo autônomo. Como funciona o sistema dele para sair de ponto A até um ponto B? Obrigado, boa tarde. Primeiro, falar que é a primeira vez que a gente tem no Salão Automóvel aqui no Brasil um veículo voador, né, um carro voador, é a primeira vez que a gente traz isso para cá. E a GAC podendo compartilhar essa tecnologia do futuro da mobilidade aqui para o Brasil, né? O que vem além dos carros elétricos, eletrificados, qual que é o próximo passo, né? Dos carros voadores com o Gol VR Cab, que é um dos veículos que a gente tem. Como você disse, ele é um carro 100% autônomo, é um veículo 100% autônomo, né? Uma aeronave 100% autônoma. Nesse caso, o Gol VR Cab, ele vai ser usado muito pela questão de transportes curtos A a B, ele tem uma autonomia de 30 km de limite, então é mais como se fosse um táxi aéreo para um ponto A a um ponto B, que você provavelmente vai pedir, como você pede por aplicativo esse veículo, ele vai te pegar num ponto A e vai te levar até o ponto B sem ninguém para fazer essa condução. Como eu disse, ele é totalmente autônomo, cabe até 2 pessoas para fazer esse transporte. Maravilha, a gente falou dos veículos elétricos, cada vez está mais comum, é o que está dominando o setor automotivo, é os híbridos e elétricos. E ele além de ser voador, ele é um veículo 100% elétrico, precisa de bateria, precisa de carga. Pode acontecer de ele estar no ar e acontecer alguma pane e acabar a bateria. Qual que é a autonomia dessa bateria? Bom, vamos lá. Ele é 100% elétrico, o Golf, né? A carga rápida, em 30 minutos você consegue fazer a carga, ele recarregar 100%. Como eu disse, ele tem 30 km de distância de autonomia e então não corre o risco dele acabar no ar, porque ele só consegue sair a partir do momento que a bateria está carregada. Então você não tem, até determinado limite ele não voa. Então a bateria é feita para durar esses 30 km com sobra, para evitar o risco desse possível término da bateria no ar. Isso é um risco que não vai acontecer. Maravilha, a gente falou também você falou da capacidade de 2 pessoas lá dentro. A gente conversou no começo aqui, ele tem 300 quilos aproximadamente de peso. Além das 2 pessoas, qual é o peso limite que ele aguenta transportar no ar? É uma boa pergunta, tá? Esse é um veículo de teste, está ainda em homologação. É um dado que eu vou procurar esse dado para te passar. Eu não tenho ele de cabeça agora, porque realmente é uma coisa muito nova. Ele já está em pré-venda na China, mas aqui no Brasil ainda não é um produto que está vendável, até porque tem uma questão de regulamentação desse tipo de veículo aéreo. Então ainda estamos estudando essa parte, mas, digamos assim, acredito que uns 70 quilos, 80, 90 quilos por pessoa, talvez uns 200 quilos, 240 quilos, uma coisa assim. Vou pesquisar para passar para vocês com mais detalhe. Maravilha. Praticamente ele carrega o próprio peso dobrado. Sem dúvida. E além desse veículo voador, quais são as outras principais novidades aqui da GAC nesse Salão do Automóvel? Bom, vamos lá. A GAC é uma marca nova no Brasil. Foi lançada agora em maio e começou a vender em junho e julho. Então o Salão Automóvel está sendo um lugar muito importante para a gente poder mostrar a marca para o público, para que as pessoas possam vir aqui e conhecer nossos produtos. A gente já tem mais de 50 lojas no Brasil todo, em todas as regiões do país. E a gente começou a marca com 5 produtos. Um híbrido, que é o GS4, nosso principal veículo de vendas, e 4 elétricos, Ion V, Ion Y, o ES e o HT, que é o nosso veículo mais premium, de luxo. Então, quem vier aqui para o Salão Automóvel, fica esse convite, não só conhecer os produtos aqui, entrar, poder sentir um pouco dos carros, mas também fazer um test drive. Tem test drive do GS4, do Ion V e do Ion Y, para você entender um pouco de toda a tecnologia que a GAC está trazendo para o Brasil. E, para finalizar essa parte, a gente trouxe também um veículo nosso super esportivo, o SSR, que também ele não está Olha aí, então, nós estamos vendo aí mais imagens do Salão do Automóvel. Muito bacana esse evento. Daqui a pouco o Fernando vai trazer mais informações para a gente e, claro, as novidades lá do Salão do Automóvel. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta sexta-feira. Olha só, por falar em carro, né, já que a gente estava vendo o Salão do Automóvel, um veículo sem motorista invadiu uma pista em Santa Catarina e bateu em um ônibus. Dá só uma olhada nessa imagem com a Michele Veiga.
E hoje é sexta-feira e nem é 13, né? Mas teve uma situação de arrepiar na cidade de Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina. Já imaginou estar lá dirigindo seu carro e daqui a pouco passar um carro do seu lado sem ninguém dentro, sem ninguém dirigindo? Foi o que aconteceu em Jaraguá do Sul, quando um carro que estava ali às margens da BR-280, na cidade de Jaraguá do Sul, acabou colidindo com um ônibus que levava crianças para uma excursão. Ninguém ficou ferido e o carro não tinha motorista, não tinha ninguém. A polícia, claro, foi atrás das informações para descobrir quem é o dono do veículo e acabou se achando a dona, e a polícia ela informou que pensou ter puxado o freio de mão, pois o carro estava numa área um pouco mais íngreme, mas não foi o que aconteceu, ou o freio de mão não resolveu funcionar e aí o carro saiu ladeira abaixo. Isso aconteceu durante essa semana e o motorista fantasma aí, claro, vai ser autuado porque, né, tem que preservar o seu veículo para não causar esse tipo de acidente. O cenário não houve feridos, como a gente disse, só foi realmente o susto e ficou no imaginário das pessoas quem seria o motorista fantasma. Mas é só uma brincadeira, na verdade, é um cuidado que todos devem ter aí no acionamento dos dispositivos de segurança dos seus veículos. E olha, agora uma perseguição em alta velocidade que aconteceu no Rio de Janeiro. Policiais de moto perseguiram e conseguiram prender criminosos que também estavam de motocicletas. Tudo foi gravado e nós vamos ver agora com o Anderson Nascimento. Suspeitos em uma moto desrespeitaram uma ordem de parada de policiais militares do 14º Batalhão de Bangu, na Avenida Brasil, altura de Magalhães Bastos. Um PM os perseguiu até que a dupla caísse do veículo. O caso aconteceu na última terça-feira. Os agentes perceberam uma movimentação suspeita e deram a ordem de parada. O motociclista não obedeceu e tentou fugir. O carona estava sem capacete. O policial chega a se aproximar do veículo e apontar a pistola para forçar a parada, mas os homens continuaram em fuga. O agente consegue dar um empurrão em uma das motos e os ocupantes caem para fora da pista. Um dos homens foi preso com uma pistola, o outro conseguiu fugir. A moto foi apreendida. E o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, teve que desarmar uma bomba que estava em uma propriedade rural no Rio Grande do Sul. Vamos ver os detalhes com o Guilherme Souza. O artefato estava no meio de uma lavoura em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele foi neutralizado pelos agentes do BOP com um traje antibomba e um trabalho que levou cerca de 2 horas. E essa não foi a única ocorrência. Na última semana, outras 4 bombas já haviam sido encontradas em praias do litoral norte. Segundo o BOP, esses dispositivos são usados em treinamentos das Forças Armadas. Eles funcionam como marcadores marítimos. São feitos para flutuar e soltar fumaça por alguns minutos, servindo de referência visual no mar. Depois disso, podem ser levados até a costa pelas correntes. O BOP afirma que, após a emissão da fumaça, esses equipamentos não oferecem risco, mas a orientação é bem clara. Se alguém encontrar algo que pareça um explosivo, não tentar remover para outro lugar e nem mesmo tocar no objeto. A recomendação é isolar a área e ligar imediatamente para o 190. E olha, um produtor rural foi denunciado por maus tratos contra o rebanho de gado. E alguns animais, inclusive, estariam morrendo de fome, sem alimentação. Esse caso aconteceu lá no Mato Grosso do Sul e quem vai trazer os detalhes agora é o Wellington Pael. Denúncias de maus tratos envolvendo mais de 8.800 bovinos em propriedades rurais no município de Paraíso das Águas, aqui em Mato Grosso do Sul, foi o motivo da abertura de inquérito civil pela 2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul. Durante toda a fiscalização, equipes da Polícia Militar Ambiental e da IAGRO, que é a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, encontraram diversos animais extremamente debilitados, com baixo
peso corporal, sinais claros de fraqueza e um resultado direto da falta de alimentação adequada. As pastagens estavam totalmente degradadas, com grandes áreas de solo exposto e pouca vegetação, o que é insuficiente para manter o rebanho. Foram encontradas 27 carcaças em diferentes estágios de decomposição, indicando que as mortes vinham acontecendo já há algum tempo. De acordo com o relatório, a suplementação que era oferecida pelo proprietário, que eram 6 rolos de feno e pequenas quantidades de sal mineral, foi considerada muito abaixo do necessário para a quantidade de animais no local. O dono das fazendas foi autuado pela Iagro e também pelo IMASU, que é o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. As penalidades incluem multa de 9,3 milhões de reais, a apreensão do rebanho e também a nomeação do próprio autuado como fiel depositário dos animais. O produtor também foi notificado a fornecer em até 5 dias a alimentação suficiente para todo o rebanho, já que as pastagens estão totalmente destruídas. Caso não cumpra a determinação, pode enfrentar novas penalidades, entre elas multas de 1.000 a 1 milhão de reais, que é aplicada para quem ignora exigências legais feitas pela autoridade ambiental. Além das infrações administrativas, o caso também pode ser tratado como crime ambiental e, dessa forma, o Ministério Público requisitou à Polícia Civil a abertura de um inquérito policial para apurar a responsabilidade do proprietário. Olha, vamos voltar a falar ao vivo do Salão do Automóvel em São Paulo, onde está o Fernando Jesus e vai trazer agora mais novidades para a gente. Vamos ver o Fernando aqui no telão. Fernando, eu volto com você aí. O que você tem de novo aí para a gente, por favor? Tá certo, Kleber. Olha só, o Salão do Automóvel deste ano, 2025, já está para encerrar. O último dia de exposição aqui no Salão do Automóvel é no domingo, dia 30 de novembro. Porém, já temos data marcada para a próxima edição daqui a 2 anos. O Salão do Automóvel ele já estava há 7 anos sem vir para São Paulo e normalmente ele acontece de 2 em 2 anos. Então, a próxima edição já tem data marcada para 2027. Vai ocorrer entre os dias 30 de outubro até o dia 7 de novembro. E algumas das principais marcas do setor automobilístico já estão confirmadas. A própria Anfávia, que é a Associação dos Veículos Automotores, também já confirmou presença neste grande evento em 2027. E o presidente da Anfávia já classificou, inclusive, a edição deste ano, de 2025, como um verdadeiro sucesso. O público aqui também já classificou a edição deste ano como um verdadeiro sucesso. Tá todo mundo gostando muito das grandes novidades e inovações do Salão do Automóvel, que é exibido aqui no distrito do AMB. Então, as principais marcas, como as grandes chinesas dos veículos híbridos e elétricos, que são as principais novidades do setor automobilístico, já estão garantidos na próxima edição do Salão do Automóvel em 2027. Kleber, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pelas informações. E agora a gente muda de assunto, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem vai trazer as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos começar falando do clássico tricolor de ontem, lá no Maracanã. Aliás, que se tornou um pesadelo para o São Paulo e deixou o técnico Hernan Crespo na corda bamba. É isso, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Hit TV. Bom, depois do 6-0 de ontem, a expectativa era que o argentino nem voltasse para São Paulo, mas ele voltou e vai seguir no tricolor. O treinador Hernan Crespo teve uma noite para esquecer no comando do São Paulo. O tricolor paulista perdeu de 6-0 para o Fluminense no Maracanã. Após a goleada, a expectativa era que o treinador deixasse o cargo. Mas com contrato até o fim do ano que vem, Crespo foi bancado pelo executivo de futebol Rui Costa logo após a derrota. Em entrevista coletiva, o argentino afirmou que quer fazer parte da mudança do São Paulo em 2026, participando da contratação de novos jogadores e na definição do elenco, e que estará à disposição do clube enquanto for permitido. A ideia é continuar a planejar o futuro, porque tenho que acreditar e confiar, porque quero o melhor para São Paulo. Então, acho que posso fazer parte da solução.
porque las cosas las tengo claras. No papeo. Tenemos que estar todos juntos y tengo que confiar. Confiar é que as coisas vão acontecer. O tricolor volta a campo na próxima quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro pela 37ª rodada. Realmente uma goleada histórica. Bom, vamos continuar falando de Brasileirão, porque hoje nós temos mais jogos, então conta pra gente quem entra em campo, Caio. Tem mesmo, Kleber. Bom, vamos dar uma olhada na tabela. Às 19 horas, Juventude e Bahia se enfrentam lá no Alfredo Jaconi. E olha, se o Juventude não vencer, pode ser rebaixado já nesse fim de semana. Pro Bahia tá valendo uma vaga na Libertadores, então é promessa de jogo disputado. Meia hora mais tarde, Vasco e Internacional jogam no São Januário, no Rio de Janeiro. Os dois times estão muito próximos da zona do rebaixamento e uma derrota hoje pode complicar demais. Por falar em zona do rebaixamento, às 21h30, Santos e Sport fecham os jogos de hoje. Pro Peixe, qualquer resultado que não seja a vitória vai complicar muito. Por isso, a Vila Belmiro promete estar lotada para empurrar o time. E já pro Sport, são os últimos momentos na Série A, já que o time pernambucano já está matematicamente rebaixado, Kleber. Realmente muita pressão para o Santos essa noite. Mas, Caio, apesar de, claro, do valor do Brasileirão, o que vai importar mesmo nesse fim de semana, a grande disputa será a final da Libertadores, que está chegando, né? E o Flamengo e o Palmeiras têm chamado a atenção da imprensa europeia, inclusive o caderno de esportes de um jornal inglês destacou os dois clubes brasileiros. Exatamente, Kleber. Bom, os britânicos colocaram as duas equipes brasileiras como superpotências, afirmando que são times que atingiram o nível europeu. Flamengo e Palmeiras se tornaram os clubes mais vitoriosos dos últimos anos do Brasil e na América do Sul. Essa última fase chamou a atenção até mesmo da imprensa europeia. O jornal britânico The Guardian colocou as duas equipes brasileiras como superpotências, afirmando que são times que consolidaram com recursos e expectativas de nível europeu. No caso da equipe alviverde, os britânicos apontam Abel Ferreira principal responsável pela era vitoriosa do clube. O português é o técnico que está há mais tempo no cargo do Brasil em 3 décadas. Em 5, conquistou 10 troféus, incluindo 2 brasileiros consecutivos e 2 Libertadores seguidas. Uma delas contra o próprio Flamengo em 2021. Do lado rubro-negro, o jornal inglês destaca a presença de estrelas conhecidas do futebol europeu, como o técnico Felipe Luiz e as contratações recentes, como Samuel Lino e Jorginho. Como lateral esquerdo do Mengão, Felipe Luiz conquistou a Libertadores em 2019 e 2022 e foi vice em 2021. Agora, com o elenco cheio de estrelas, uma gestão há décadas que vem sendo cada vez mais profissional, o clube tenta sua 4ª taça. Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 18 horas, e quem vencer será o primeiro brasileiro tetracampeão na competição. É isso, Kleber. Fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos acompanham. Muito obrigado, Caio, e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na Rede TV de São Paulo, fique com o programa Consulta ao Doutor. Até mais. Tchau.